Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Israelita de São Paulo convidou os candidatos ao cargo de prefeito para uma conversa com a nossa comunidade. Convidamos entidades e jovens para que tivessem a oportunidade de conversar e conhecer as propostas de cada um deles. Franqueamos a todos vocês todas as entrevistas ao mesmo tempo. Espero que vocês possam aproveitar. Um abraço para todos. É com muito prazer que a gente recebe o deputado federal do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Orlando Silva. Olá, Ricardo. Alegria enorme vê-lo com saúde. Curiosamente, nós conversamos por telefone tão intensamente recentemente, mas não tínhamos tido a oportunidade de nos ver. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o Cláudio, a Carol, o Jairo e agradecer a oportunidade que a federação me dá de ter um contato com uma comunidade que é tão importante para a cidade de São Paulo. Para nos auxiliar hoje aqui na entrevista, eu convido o diretor da Federação Israelita do Estado de São Paulo e do CIAN, Cláudio Miller. Bom dia, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Também chamo a Carol Berarra, que é a representante da juventude neste encontro. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. E também o jornalista Jairo Roisen, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que vai nos auxiliar nessa entrevista de hoje. Bom dia, Jairo. Bom dia, Ricardo, Carol, Cláudio. Obrigado. Deputado, para a gente começar, eu queria que o senhor contasse um pouco que vínculo que o senhor tem com a comunidade judaica, ou se o senhor conhece os projetos sociais que a comunidade judaica tem em parceria com a prefeitura, e também esse seu sonho de conhecer o Estado de Israel. Por favor. Sim, veja, eu tinha um sonho, e tenho ainda, me permita falar assim, Ricardo, porque eu consegui cumpri-lo, alcançá-lo parcialmente. Porque ali você tem, em Jerusalém, no Estado de Israel, você tem o berço de tradições absolutamente fundamentais para o mundo inteiro, inclusive tradições que são fundamentais para o Brasil, né? E eu tive o privilégio de conhecer Jerusalém e Belém, mas eu digo que foi realizado o meu sonho parcialmente, porque foi uma viagem muito intensa, mas muito rápida. Eu tive a oportunidade de conhecer o parlamento israelense numa visita, num encontro bilateral. Fomos recebidos pelo presidente do parlamento israelense. Eu compus uma missão da qual fez parte o presidente da Câmara de Deputados do Brasil. Tivemos a oportunidade de conhecer, ter contato também com autoridades palestinas e conhecer um pouco de Tel Aviv, um pouco de Jerusalém e um pouco de Belém. Alguns contatos com agentes econômicos de Israel, mas eu considero que a minha missão está incompleta, está inconclusa. Eu espero ter a oportunidade de conhecer a produção de conhecimento, universidades, atividade econômica, sobretudo na área de tecnologia, que é uma área que para mim é muito sensível, uma parte central da minha agenda como parlamentar, e a tecnologia de informação e comunicação, eu não tenho a menor dúvida que é um setor em que o Brasil pode não apenas cooperar com Israel, mas pode desenvolver uma indústria importante. O Brasil pode ser, e São Paulo é a principal base disso, uma plataforma de exportação de serviços na área de tecnologia de informação e de comunicação. Então, seja por interesse cultural, seja por interesse econômico, seja por valorizar as relações diplomáticas que o Brasil cultiva com o Estado de Israel, para mim é um privilégio ter esse tipo de aproximação. E, claro, eu sou uma pessoa atenta à cena internacional. Sei que o Brasil, inclusive, sempre foi um protagonista na busca da construção de acordos de paz justo, para que nós possamos ter, inclusive, 2 estados, que é, na minha visão, o conceito mais avançado e que é o que sustenta a posição da diplomacia brasileira. E também eu acredito, Ricardo, que é importante que, como um líder do campo popular, do campo da esquerda no Brasil, nós tenhamos um diálogo com a comunidade judaica do Brasil e de São Paulo para manifestar a nossa posição. Eu sou daqueles que rejeita qualquer forma de antissemitismo. E a minha impressão é que o antissemitismo ele se dá ancorado numa posição muito sectária. Eu até fiz questão, justamente com uma companheira de caminhada minha, Mariana Moura, no Ano do Novo Judaico, nós publicamos uma carta singela,
uma carta simples, mas que marcasse um pouco a posição, no momento em que a comunidade judaica será provocada, será instada a participar da eleição no Brasil. Eu fiz questão de manifestar uma posição que vai além dos temas da cidadania e da cidade de São Paulo, que é uma posição de princípios que rejeita o antissemitismo, defende a visão de dois estados, defende acordos de paz que procurem estabelecer uma paz justa naquela região, porque eu sei que isso é muito sensível para a comunidade judaica, assim como eu considero que é um erro o uso de símbolos que são carregados de uma carga histórica de tradição e de simbolismo absolutamente fundamental para a comunidade. Eu considero que é preciso que haja respeito e não haja manejo político aqui no país. Foi só para estabelecer parâmetros para quem me conhecer debatendo temas da cidade, saibam que eu sou uma liderança política que, além dos temas da cidade, trago comigo compreensão de temas que são fundamentais para o mundo e que repercutem fortemente no Brasil. Muito obrigado. Realmente é um tema importante, assim como eu sei da sua luta contra o racismo, e é um tema que para nós judeus também é muito caro, essa manifestação contra o racismo, contra as religiões de matriz africana, enfim, eu acho que todos têm direito de ser o que querem ser, com respeito entre todos. Eu queria chamar o Cláudio Miller para compor aqui o nosso mosaico, para o Cláudio fazer a sua pergunta ao deputado Orlando Silva. Por favor, Cláudio. Deputado, um prazer estar aqui consigo e poder fazer uma pergunta para o senhor. Minha pergunta é sobre uma área que o senhor conhece muito bem, esportes. Caso o senhor seja eleito prefeito, quais serão as suas políticas para a Secretaria dos Esportes e que ações o senhor pretende tomar visando incrementar a inclusão social através da prática esportiva? Olha, Cláudio, eu dediquei boa parte da minha atividade como homem público ao desenvolvimento do esporte como uma política de Estado. O Ricardo lembrou bem um amigo querido, Walter Feldman, que foi secretário municipal de esporte aqui em São Paulo, hoje é secretário-geral da CBF, e nós, inclusive, conseguimos estruturar muitas parcerias. O esporte, ele tem múltiplas dimensões. O esporte vale desde um instrumento de estratégias diplomáticas. O soft power que o Brasil pretendia exercer no mundo passou pela conquista dos grandes eventos esportivos, para que nós pudéssemos apresentar ao mundo a nossa nação, os nossos valores, os nossos conceitos. E essa estratégia não é só brasileira. A China assim o fez, os Estados Unidos, a Coreia, a Rússia, a Alemanha. O Japão fará, uma vez mais, quando dá a oportunidade de realização dos Jogos Olímpicos. Então, o esporte é uma plataforma de promoção de valores para as diversas nações. O esporte é uma indústria e que cresce muito, que em São Paulo, inclusive, é uma indústria que tem bastante relevo, vinculado a máquinas e equipamentos, vinculado à produção de tecnologia. Portanto, o esporte é um instrumento de geração de emprego e renda, e é algo muito importante. E o esporte é um instrumento fundamental para a educação. Talvez a ludicidade, né, o lúdico, o jogo, a brincadeira que o esporte oferece seja uma das principais ferramentas para nós garantirmos uma educação de qualidade. Porque o esporte é um transmissor de valores. Eu brincava sempre dizendo que o esporte ensina a ganhar e a perder. Ensina que ninguém ganha nada sozinho. Tem que ter o jogo em equipe. Tem que ter o adversário como parte do jogo. O esporte ensina a disciplina, a perseverança. Portanto, o fazer esportivo é uma forma de ocupar o tempo livre, produzir saúde, mas também de difundir cultura e educação. E é pensando assim que eu vou associar fortemente o esporte, assim como a cultura, a educação nas escolas em tempo integral. Na minha visão, é preciso que São Paulo avance na implantação de escolas em tempo integral. No Brasil, o professor Anísio Teixeira, nos anos 20, publicou o Manifesto da Escola Nova, que era uma forma transformadora da educação, e falava desde então da escola em tempo integral, que no Brasil quase não existe. Apenas algumas escolas da rede privada, de excelente qualidade, ou uma ou outra escola da rede pública. Nós queremos ter como um dos carros-chefe do nosso governo escola em tempo integral. E o esporte será uma coluna vertebral da escola em tempo integral. E segundo, nós queremos qualificar a ocupação dos espaços da cidade, resgatando uma proposta que o Walter Feldman fez.
que era no Clube Escola, em que você tinha os CDCs, os CDMs, que se contam às centenas na cidade de São Paulo, sendo utilizados como espaço de atividade física para crianças e jovens. Então, retomar o Clube Escola ao lado de escola em tempo integral, ancorada na cultura e no esporte, são dois mecanismos que eu considero muito importantes para, como política social, o esporte fazer parte da agenda da nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Vamos convidar agora a Carol Berarra, que representa a juventude da comunidade judaica, para fazer a sua pergunta ao deputado Orlando Silva. Por favor, Carol. Olá, Orlando. Você já falou um pouco das escolas, né? Mas eu gostaria de retomar. A juventude tem um papel bem importante na luta para uma educação mais democrática. Na comunidade judaica tem o movimento juvenis, lutando por essa causa. A UJS, que é a juventude do seu partido, também tem essa frente muito forte, né? Na UNE, já faz bastante tempo que eles estão na gestão da UNE. E no seu plano de governo está escrito que você vai reformar aparelhos da área de educação. E eu gostaria de saber como será essa reforma e se a juventude vai ter algum papel nessa reforma, vai fazer parte dessa reforma. Então, Carol, primeiro a juventude deve ter um protagonismo. Eu aprendi na militância do movimento de jovem que juventude não deve ser objeto de política pública. Juventude deve ser sujeito de política pública, deve ser protagonista de política pública. E por dever de ofício, como eu comecei muito cedo na política, com 15 anos, eu estava no Grêmio da minha escola, lutando para ter uma qualidade da educação melhor, e eu militei durante muito tempo na Federação Mundial das Juventudes Democráticas, na União da Juventude Socialista. Eu terei todo um cuidado para estimular o protagonismo juvenil. Eu considero que nós precisamos multiplicar os mecanismos de participação da juventude na lógica dela protagonizar iniciativas e não ser apenas objeto das políticas desenvolvidas debater com a juventude quais iniciativas devem alcançar os seus sonhos. Eu, por prazer, tenho uma relação muito forte com a cultura, com o teatro, com a dança, com a música, e eu acredito que nós temos que propiciar vivências para que a juventude possa experimentar as várias linguagens artísticas. Eu considero que, quando eu falei da reforma de equipamentos sociais, na minha percepção, nós temos que transformar cada escola num polo de difusão de ciência, de difusão de arte, de atividade física, de atividade esportiva. Isso vai incidir diretamente sobre jovens que vão ser alcançados pela utilização, pela ocupação desses espaços. E eu diria para ti, Carol, que eu tenho uma preocupação especial no que diz respeito à juventude, que é o problema do emprego. Por quê? Todos nós sabemos que a economia brasileira, na última década, não andou bem. Inclusive, foram fatores políticos que incidiram sobre a nossa economia, que não permitiu que ela florescesse. A década presente, que se encerra em 2020, já passa a ser analisada pelos economistas como uma década perdida, como foi a década de 80, o que é uma tragédia. O Brasil, em 40, 50 anos, ter perdido 2 décadas mostra a gravidade da situação que nós vivemos. E, além disso, nós temos o problema da repercussão econômica da Covid-19. São Paulo vai começar o ano 2021, muito provavelmente, eu falo isso com tristeza, com a taxa de desemprego perto de 17%, 18%. Essa é a realidade econômica que nós temos. E qual que é o dado, Carol? Você sabe disso, no que diz respeito aos jovens. Em qualquer lugar do mundo, o desemprego juvenil é sempre o dobro do desemprego da população adulta. Então, se nós estamos falando de 17%, 18% de desemprego em São Paulo, nós estamos falando de 35% de desemprego entre jovens. Por isso, na minha estratégia, no meu plano de governo, está um conjunto de medidas, é um plano emergencial para a geração de emprego e renda. E o foco de uma ação, que é a criação de frente de trabalho, será dedicado aos jovens. Frente de trabalho em que nós utilizemos a capacidade, a média na formação dos nossos jovens hoje é superior à média de formação da população adulta, e nós vamos querer usar essa energia criativa, essa capacidade, pelo estudo já feito desses jovens, para transformar em trabalho, de modo que nós possamos dar ocupação, alternativa de renda para essa juventude. Me permita, Carol, dizer que essa é uma preocupação enorme minha, porque cresce aquela parcela da juventude chamada nem-nem,
A juventude que nem estuda, nem trabalha. E esses jovens devem ter, para os que precisam, alternativa de ocupação do tempo com trabalho e renda, e para aqueles que podem seguir estudando e tendo acesso à arte, à cultura, à ciência, ao esporte, como formas de utilização do tempo livre. E creio que é importante nós, em diálogo com todas, absolutamente todas as organizações da juventude, estimular formas de protagonismo juvenil. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Eu vou chamar agora o Jairo Roisen, nosso jornalista e diretor e assessor da área de comunicação da Federação Israelita, para a sua pergunta. Deputado Orlando Silva, um prazer falar com o senhor aqui. Como candidato a prefeito de São Paulo, o senhor é o único negro, né, entre os candidatos a prefeito de São Paulo. E eu queria fazer a minha pergunta exatamente sobre isso. O racismo, a discriminação têm sido temas que estão sempre aí na pauta, com muitas manifestações. Se fala muito sobre isso. Como prefeito de São Paulo, o que o senhor pretende fazer para diminuir cada vez mais as distâncias e para combater o preconceito, a discriminação e o racismo na cidade de São Paulo? O combate ao racismo é um tema central da democracia. Há poucos dias eu assinei um manifesto da Coalizão Negra por Direitos, em que nós afirmávamos: com racismo não há democracia. Então, essa é uma questão que eu considero que ela tem uma centralidade política grande. Considero que esse é um tema importante para os negros, mas é um tema importante para a sociedade. Toda a sociedade, a meu ver, que tem compromisso com os direitos humanos, que tem compromisso com a democracia, deve assumir uma postura antirracista. Porque é assim que nós vamos garantir uma democracia plena no Brasil. E nós temos um país que ele é profundamente marcado pela escravidão. Eu até tenho uma visão de que o nível de tolerância que o Brasil tem com a violência, que, a meu ver, é um nível de tolerância absolutamente assustador. Se você for observar taxas de homicídio, violência no trânsito, LGBTfobia, se você for olhar a violência contra a mulher, onde você observar, os dados são escandalosos. Isso mostra um tecido social muito permeável à violência da dimensão que existe no Brasil. Minha percepção é que isso tem a ver com a nossa formação sociohistórica, ancorada na escravidão, e a violência era um dos fundamentos de funcionamento do sistema escravocrata no Brasil. O Brasil demorou para pôr fim à escravidão, e a abolição da escravatura foi incompleta. É aquela alegoria. Os negros saíram das senzalas para as favelas, saíram sem direitos. Há outras experiências no mundo de fim da escravidão em que a cidadania foi garantida porque a oferta de condições dignas, mínimas, foram dadas à população negra, à população escravizada. No Brasil, não. Então, o Brasil tem uma dívida histórica no plano econômico, social, cultural e político com a população negra. Com algum atraso, essa agenda chegou no Brasil. Eu valorizo muito o ano de 1995. Aliás, foi quando eu fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes. Era o ano de 300 anos de Zumbi dos Palmares. Foi quando Zumbi foi reconhecido pelo Estado brasileiro como herói nacional. E foi o ano quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, como chefe do Estado, afirmou: há racismo no Brasil. Mais do que uma declaração singela de um chefe de Estado, é o reconhecimento por parte do governo o que deveria ensejar políticas públicas para a superação do racismo. E essas políticas públicas foram instituídas a partir do Estatuto da Igualdade Racial e das políticas de ações afirmativas. O Brasil acabou com a escravidão 30 anos depois dos Estados Unidos, mas o Brasil introduziu ações afirmativas 50 anos depois dos Estados Unidos. Ou seja, uma geração depois, a mais, para que nós assumíssemos, e ainda assim, as políticas de ações afirmativas foram muito questionadas no Brasil. Faz apenas 10 anos e os primeiros resultados já começam a aparecer. Então, estou falando isso, Jair, porque eu considero que esse é um tema-chave da democracia brasileira. Em São Paulo, o que eu pretendo? Primeiro, efetivar o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira, tal qual previsto na lei, tal qual presente nas bases curriculares dos projetos político-pedagógicos das escolas de São Paulo,
mas que tem que ter um impulso maior a partir da formação dos professores, uma formação mais atualizada, com material didático mais atualizado, para que seja uma realidade de fato, não apenas formalmente nas nossas escolas. Segundo, eu pretendo criar uma defensoria municipal, que terá a responsabilidade de tratar de temas de direitos humanos, com centralidade no combate ao racismo. Por exemplo, os autos de resistência ocultam a violência policial contra a juventude negra da cidade. A defensoria deve acompanhar cada caso em que houve registro de violência policial com o manto do auto de resistência, para impedir que haja a impunidade como acontece hoje. Outra coisa, cada crime de racismo denunciado na cidade terá o acompanhamento da defensoria, para que não vire injúria racial e acabe em nada. Uma terceira questão, quando houver a denúncia de um crime de racismo em algum estabelecimento, terá uma apuração rigorosa. Inclusive, a responsabilidade tem que ir além do mero ato de quem praticou. Porque um dono do estabelecimento, ele tem que assumir a responsabilidade de treinar as pessoas que trabalham para ele, prepará-los e não permitir que haja qualquer tipo de racismo. Porque no Brasil virou isso. Outro dia, no supermercado, um jovem foi açoitado no supermercado e tenta se responsabilizar apenas o vigilante, que, aliás, era negro também. É preciso ter responsabilidade solidária com os estabelecimentos, sob pena de nós continuarmos impunes em matérias como essa. Então, nós teremos medidas tópicas pontuais para combater a impunidade e medidas que reforcem a carga simbólica de valorização da contribuição negra para a formação do Brasil e da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Deputado, um dos temas que eu acho que é super importante para a cidade de São Paulo é a questão da mobilidade urbana. Pouco antes da pandemia, São Paulo praticamente travou com o trânsito, as marginais paradas. Como o senhor vê essa questão da mobilidade urbana, das ciclovias? Enfim, qual é o seu plano para a cidade voltar a fluir? Olha, tem um desafio estratégico de São Paulo sobre mobilidade, que é aproximar um emprego da moradia. Esse objetivo ele tem que ser perseguido permanentemente pela Prefeitura de São Paulo, pelo governo de São Paulo. Esse processo não é uma obra fácil de fazer, você não faz em 4 anos, mas tem que fazer parte da estratégia da cidade. Essa lógica de emprego no centro e moradia na periferia tem que ser quebrada. Essa é uma questão de fundo e que deve orientar, por exemplo, na revisão do plano diretor, que vai acontecer em 2021. Tem que ser um tema presente. No desenvolvimento do plano diretor que está em vigência, nós avançamos um pouco no Largo do Tietê, mas depois paralisamos a evolução daquele projeto de desenvolvimento urbano em torno do Tietê. As 3 outras fases previstas no plano diretor pouco avançou. Digo isso porque a estratégia de desenvolvimento da cidade, urbana, humano, econômico, tem que prever aproximar emprego da moradia, que é a melhor forma de você facilitar essa circulação que é essencial. Segundo, uma cidade que tem 12 milhões de habitantes e que é o núcleo de uma região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, que interage permanentemente com a capital, nós temos que ter transporte de alta capacidade. Não dá para a gente ter um ritmo lento de expansão do transporte de alta capacidade. É trem e metrô. Em alguma medida, os corredores de ônibus ajudam, mas nós precisamos andar mais rápido na produção de trem e de metrô. É um problema da cidade? Não apenas, mas também é. Nós não podemos lavar as mãos e dizer esse é um assunto do governo do Estado. Não pode ser assim. Interessa a São Paulo parceria com o governo do Estado, com o governo federal, captação de recursos internacionais para pôr de pé investimentos em transporte de alta capacidade. Isso ganha até mais importância porque, como forma de reconstrução da economia da cidade pós-Covid, a retomada de obras é muito importante. Eu vi uma notícia que o governo do Estado faria um investimento na linha 6 do metrô e só essa obra geraria cerca de 9 mil empregos diretos. Esse é o caminho. Investimento em obra de infraestrutura urbana, infraestrutura social, no caso da mobilidade, para aumentar a capacidade de circulação desses ônibus. De trem e metrô. Eu confesso que a minha perspectiva é de auditar os subsídios do transporte rodoviário. Esse ano serão 4 bilhões de subsídios, numa conta de 9 bi, com a tarifa
a 4,40. É preciso examinar com calma, com vagar, aplicar inteligência no funcionamento desse sistema, verificar se a operação entre os outros modais flui no modo adequado, de modo que nós tenhamos um espaço fiscal, quem sabe, para reduzir a tarifa, ou um espaço fiscal para garantir mais investimento em outros temas de mobilidade. Eu defendo as ciclovias, eu defendo as ciclofaixas, considero que houve uma expansão importante no governo de Fernando Haddad, com um problema: precisava dialogar mais com as comunidades, sobretudo com o comércio nas diversas regiões, porque o desenho das ciclovias tem que ser feito em diálogo com a alma econômica da cidade. E isso faltou muitas vezes, como faltou também nas faixas exclusivas de ônibus. Mas eu acredito que nós temos que investir e valorizar o modal cicloviário. No futuro, é limpo, é um transporte limpo, em alguma medida também atividade física, e é fundamental na cidade como São Paulo que a topografia ajuda você ter um modal desse tipo. E, por fim, eu considero que nós temos que dar uma atenção muito grande para o pedestre. Porque falamos muito sobre outros modais, mas veja, 1/5 das viagens feitas na cidade de São Paulo são feitas a pé. E quando a gente observa, a gente percebe que as calçadas, não apenas nos bairros, mesmo nas vias centrais, são precárias. Eu moro na Saúde, no bairro da Saúde. Eu moro numa rua que deve ter 800 metros. Não tem 30 metros contínuos sem um obstáculo para um cadeirante, para um carrinho de bebê, para uma pessoa idosa, para uma pessoa com deficiência. A cidade ela tem que ser inclusiva, tem que ser justa. Isso significa permitir a liberdade das pessoas circularem, inclusive a pé. E a prefeitura tem que ter um papel de fiscalização, de apoio técnico e de investimento para garantir calçadas semipermeáveis, porque isso impacta na questão das chuvas, e calçadas seguras, que garantam a circulação de todos nós. Se você experimentar, Ricardo, observar com cuidado as calçadas de São Paulo, você vai ver que é uma corrida de obstáculos para quem precisa utilizar esse sistema, esse modelo para circular na cidade. Assim como as calçadas, é muito importante nós valorizarmos as faixas, as passagens, porque, como eu disse, o trânsito em São Paulo é muito violento. E a violência se dá, inclusive, sobre os pedestres. E nós temos que ter medidas para os modais e medidas de educação no trânsito, que aí vale para todo mundo. Vale para o motorista, para o motociclista, para o ciclista, para o motorista dos transportes rodoviários, né? A educação do trânsito para que nós possamos romper com o ciclo de violência. Não é bacana fazer demagogia sobre trânsito. Essa coisa, por exemplo, da velocidade nas marginais. Foi correto reduzir a velocidade nas marginais, teve impacto na circulação, a cidade andou mais rápida, apesar dos veículos andarem mais lento, e teve um impacto maravilhoso na violência, reduziu de modo significativo os dados de violência no trânsito. Então, é um tema muito sensível, a mobilidade humana. A mobilidade urbana hoje já virou passado, é mobilidade humana, porque o modal pedestre vale muito e porque o foco está nas pessoas. Deputado, nós temos aí um minutinho para encerrar. Eu queria que o senhor dissesse para o público que está assistindo por que votar em Orlando Silva nas eleições de 15 de novembro. Eu considero que eu estou preparado para governar a cidade de São Paulo, cidade que eu vivo há 30 anos. Eu considero que a minha experiência de vida, de quem nasceu numa favela, num bairro simples, que teve uma mãe que pegou pela mão e fez estudar, me preparou para o mundo. Eu considero que eu tenho experiência por ter experiência administrativa, como ministro, política, como parlamentar, como vereador da cidade de São Paulo. Eu considero importante para nós rompermos o ciclo de subrepresentação dos negros, e eu tenho convicção de que eu posso ser um prefeito antenado com os desafios de São Paulo, de hoje e do futuro. Por isso que eu não posso perder a chance de pedir o seu voto, o seu apoio. Meu número é 65, e será muito importante para mim um diálogo com a comunidade judaica pelo peso, importância e influência que tem na construção da cidade de São Paulo e na geração de oportunidades. Que eu quero que São Paulo seja cada vez mais um lugar de oportunidade, e o nosso governo vai ser para quem mais precisa. Muito obrigado, deputado. Eu vou chamar os nossos colegas aqui na tela para nós nos despedirmos. Deputado, muito obrigado, sucesso, boa sorte para o senhor
E conte com a comunidade judaica caso o senhor seja eleito, e se não for, também no seu mandato de deputado federal, conte conosco, estamos à disposição para trabalhar. Muito obrigado. Eu agradeço, Ricardo, Jairo, Cláudio, Carol, a Federação pela oportunidade dessa conversa. Um grande abraço a todos. Abraço.